E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado por ter acessado esse vídeo, por ter assistido a primeira parte. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse Zorro Devotional, já vai aqui no canal, porque esse vídeo tá disponível e tá da hora. Mas antes, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha para poder espalhar essas boas novas, né? Porque é muito difícil você achar uma pessoa que gosta de animes e que é cristã, entendeu? Uma pessoa cristã que ama a Cristo, que conhece a Cristo. Eu conheço algumas pessoas, mas são bem poucas, muito poucas. E eu sou uma dessas pessoas, tá, gente? Então, muito obrigada por entrar nesse canal, por entrar nesse vídeo. Você não vai se arrepender, você vai entender tudo, mas eu aconselho você a assistir o vídeo anterior, se você ainda não assistiu, pra você localizado. Pra você estar mais localizado, tá mais por dentro do que tá acontecendo. O vídeo lá é de boinha, é tranquilo. Esse aqui vai ser mais de boinha ainda. Então, bora pro vídeo, galera. I come to you with my knees down and my hands up. For you, your love is never too much. Bom, galera, no vídeo anterior nós paramos naquele ponto. Amor fraternal, que é amor entre irmãos. Está escrito em 1ª Carta de João, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10, o seguinte: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio deles nossos pecados fossem perdoados. Então, nós vemos aqui a perfeita descrição do amor, galera. De que nós não amamos a Deus. Ele que nos amou primeiro. E o que isso tem a ver com o Zoro, Vivi? Bora pro nosso script agora para vocês entenderem perfeitamente o que significa. Bom, mesmo que você não esteja demonstrando tanto afeto, você precisa ter o amor de Cristo dentro de você pelos seus irmãos e a todo momento estar preparado para salvá-los quando precisarem de ajuda. Ou seja, a gente sabe que o Zoro não é muito a praia dele demonstrar afeto. Porém, quando é hora da batalha, ele tá lá pra defender os companheiros. Ele tá lá pra defender a Nami, o Luffy, principalmente, né? Ele tá lá pra defender a galera, o pessoal. Mas o que seria este amor de Cristo? O amor de Cristo que nós temos dentro de nós. Bom, vamos fazer agora um paralelo entre o amor de Cristo e o amor do Zoro. Calma lá, que você vai entender. Eu vou explicar pra você como é que funciona o amor de Cristo e como é que funciona o amor do Zoro. Você vai entender e eu vou fazer com que fique bem fácil a compreensão pra vocês. Que é o seguinte: o amor de Cristo está escrito, um exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 16, que diz assim: E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, porém no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Nossa, gente, quando eu li isso aqui, eu fui procurar na versão ARC, lembrando que todos esses versículos que eu vou ler agora estão na versão NTLH, tá bom? E que esse versículo aqui eu li na versão ARC, só que o entendimento dela não tava como tá esse entendimento aqui, gente. Tipo, é a mesma coisa, só que é tipo explicando de outra forma. E eu gostei muito dessa frase final: embora não mereçam esse perdão. Gente, a gente não merece o perdão de Cristo, não merecemos o amor dele. Quando você ama uma pessoa, você perdoa, certo? Então, Jesus nos amou tanto que ele nos perdoou, ele carregou os nossos pecados, ele se entregou por nós naquela cruz só para poder perdoar toda a maldade que a gente causa uns aos outros e até mesmo a ele, né? Porque todas as chicotadas, todas as coisas que aconteceram com ele, foi tudo por nossa causa, nós que causamos isso. Foi o nosso pecado que colocou Jesus na cruz, porém o que segurou ele lá foi o amor. É diferente. Então, e também temos exemplos, outro exemplo desse amor em João capítulo 3, versículo 16, né? Que não sei se vocês conhecem, porém é um versículo muito conhecido.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus fez isso exatamente porque ele sabe que o nosso corpo é mortal, que nós precisamos ser eternos se nós quisermos viver com ele. Porque não tem como a gente viver com Deus para sempre. Até porque o nosso corpo, não tem como o nosso corpo viver com Deus eternamente. Porque Deus é eterno, o nosso corpo não. Ou seja, Deus providenciou uma forma de viver com a gente eternamente. E isso não estava nem no esboço que eu estava preparando, gente. Sério, veio agora do nada. Enfim, agora vamos falar sobre o amor do Zoro. E eu disse que esse era um dos pontos que eu ia tratar com vocês mais pra frente. Porém, Deus falou pra eu colocar ele agora. Então, realmente se encaixa naquilo aqui que eu quero explicar pra vocês. Que é o seguinte: mesmo não concordando com as suas decisões, eu confio em você e eu vou te obedecer. Isso aqui basicamente é o Zoro dizendo pro Luffy, sabe, mesmo que eu não concorde com as suas decisões, com os seus planos, eu vou segui-los, eu vou te obedecer. E às vezes é exatamente isso que acontece conosco. Por quê? A nossa carne, ela muitas vezes não quer aceitar os planos de Deus, não quer aceitar a vontade de Deus. Mas, às vezes, nós obedecemos. Através do Espírito Santo, nós obedecemos. Mas significa que a nossa carne tá querendo naquele momento? Tá nada. Ela tá preferindo comer um churrasco, tá preferindo assistir Netflix o dia inteiro, ficar no Instagram lá, rolando o feed até achar o sovo. Entendeu? É isso que a nossa carne tá querendo. Porém, através do Espírito Santo, nós podemos obedecê-lo. E é exatamente isso. O Zoro, ele muitas vezes ele não concorda. Literalmente, basicamente quase todo mundo do bando tem aquele momento em que o Luffy pensa alguma coisa que é tipo, por que você tá querendo fazer isso? Você tá louco? Você tá maluco? Você tá louco, meu? Então, ele faz isso e o pessoal todo fica tipo, como assim, cara? Mas o Zoro, ele só fica calado e vai e faz, entendeu? E nós temos que ser assim às vezes. Eu sei que às vezes a gente realmente quer obedecer a Cristo. Às vezes a gente tem esse desejo no nosso coração. Mas nós não podemos ser mentirosos e nem hipócritas, dizendo sempre a gente quer ler a Bíblia, sempre a gente tá com vontade de orar, sempre a gente tá com vontade de ir na igreja. Isso não é verdade. Tem momentos que a gente fica aquele acomodamento, sabe? Aquele negócio, e a gente não tá com vontade de ler a Bíblia, não tá com vontade de orar. Porém, a gente tem que ser sincero com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não tô com vontade. Mas por amor ao Senhor eu vou fazer isso, mesmo sem vontade. Jesus não nos disse para poder... Deus não nos chamou a buscá-lo só quando nós temos vontade. Ele disse o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. É o seguinte, não é? Vocês vão me buscar e me achar porque vocês vão me buscar quando vocês estiverem com vontade. Não, é quando vocês me buscarem de todo o coração. Você estando com vontade ou não, se você buscar a Deus de coração, você vai encontrar. Porque tem pessoas que podem buscar a Deus com vontade, mas não buscar de todo o coração. Vai que tem alguma coisa ali no coração que não tá condizente, aí Deus não pode se revelar assim, do nada, né? Porque tem alguma coisa impedindo ali aquela pessoa de receber a visitação do Senhor. Então, galera, de novo, isso não tava no esboço. Não estava no esboço, galera. Deus tá querendo falar com alguém aí. Só confirmando aí, Deus tá querendo falar com alguém. Então, às vezes o Zoro não concorda, às vezes ele não aceita, mas ele vai e ele faz. E à medida que você vai se aproximando de Jesus, você vai entendendo Jesus e você vai aceitando os mandamentos dele. Está escrito em João capítulo 14, o versículo 21. É o seguinte: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Quando você aceita os mandamentos de Jesus, automaticamente você os obedece, e quando você vai obedecendo, você vai provando que você ama Ele. Provando que você ama Ele, Ele mesmo vai se revelando para você. Porque é exatamente isso que eu falei para vocês. Esse amor, essa obediência, é você estar buscando a Deus de todo o coração.
Deixa eu explicar de uma maneira mais fácil, que acho que foi um pouco complicado, muita informação ao mesmo tempo, né, gente? Perdão. Quando você está obedecendo a Cristo, quando você está obedecendo aos mandamentos de Deus, né? Eu já expliquei isso também no vídeo anterior, vai lá para você conferir, que quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece ao Senhor, você tem paz no seu coração, certo? Quando você obedece a Cristo, automaticamente você está provando para Ele que você o ama. Ou seja, basicamente o amor do Zoro é esse. Tipo, eu não concordo com você, mas por você ser o meu capitão e por eu confiar em você, eu vou te obedecer, entendeu? Ou seja, quem confia, obedece. Se você confia em Deus, você vai obedecer ao que Ele está te dizendo, mesmo que seja algo que você não concorde. É por isso que você precisa se aproximar mais dele para conhecê-lo. E quando você vai conhecendo ele, deixando ele falar, você vai ficando um pouco mais calado e deixa ele falar, porque às vezes a gente fala tanta coisa para Jesus, mas a gente não para ouvir o que ele tem para dizer. Então vamos parar um pouquinho, vamos relaxar, vamos acalmar um pouco e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ele deseja falar, ele quer falar. Então vamos baixar a bolinha e ouvir o que ele tem a dizer, tá? E esse é o amor do Zoro, galera. Ele pode não confiar, mas ele vai e ele obedece. Não, pera. Ele pode não concordar, mas ele vai e obedece. E a partir do momento que a gente vai se aproximando de Jesus, a gente vai entendendo ele, vai ouvindo ele, a gente vai começando a confiar nele. E quando a gente confia, a gente obedece, certo? Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Eita, guys, não salvei o versículo. Vou pegar aqui. Aqui em 1 João, capítulo 2, o versículo 5 e o versículo 6 diz o seguinte: porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que o amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. E como Jesus Cristo viveu? Jesus Cristo viveu ouvindo e obedecendo a Deus. Quanto mais ele ouvia, mais ele confiava. E quanto mais ele confiava, mais ele obedecia. E Deus vivia unido com ele. Ele tinha a presença de Deus aonde ele passava. Era o poder de Deus, o Espírito de Deus estava em Jesus e sobre Jesus. Depois eu explico num vídeo separado para vocês o que é ter o Espírito Santo dentro de você e sobre você. Beleza? Depois, isso é outro vídeo, tá? Voltando aqui pro entendimento, que Deus estava com ele por quê? Porque ele era amado por Jesus. Deus amava Jesus e continua amando, claro. Deus amava Jesus. Jesus amava Deus. É por isso que eles viviam esse relacionamento de confiança mútua. Deus confiava em Jesus para poder operar a obra dele, que é a nossa salvação, e Jesus confiava em Deus para poder ele mesmo provar que tudo que ele dizia era verdade, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a cura dos doentes, libertação dos cativos. Deus provou todas essas coisas, ou seja, era um relacionamento mútuo, ou seja, se você está vivendo algo que é só você, não é Deus, Deus não está aparecendo na sua vida, então tem alguma coisa errada. E essa palavra não é só para você não, essa palavra é para nós, é para mim também. À medida que eu tô aqui falando com vocês, Deus tá falando um monte de coisa aqui pra mim, gente, que eu tenho que acordar pra vida e tenho que começar a obedecer, gente. É verdade, Deus tá falando comigo também. Então, agora eu vou colocar pra vocês aqui na tela a frase do Zoro. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A frase, galera, diz o seguinte: se você não consegue proteger seu capitão, sua ambição não tem o menor sentido. Luffy é o homem que se tornará o rei dos piratas. Roro no Azul. Em outras palavras,
Se você não tem coragem de se arriscar pelo seu capitão, a sua ambição não é um propósito, apenas algo para o seu ego egoísta. O que significa isso, galera? Vivi, não entendi nada, me explica, pelo amor de Deus, que eu não entendi bulhufas do que tu falou agora. Bom, vamos lá analisar a frase. Se você não consegue proteger seu capitão, sua ambição não tem o menor sentido. Beleza. E o que eu escrevi aqui? Se você não tem coragem de se arriscar pelo seu capitão, sua ambição não é um propósito, apenas algo para o seu ego egoísta. Ou seja, o Zoro, ele pegou a ambição dele, que era se tornar o melhor espadachim do mundo, e usou isso para poder o quê? Proteger o Luffy. Ele já tinha a ambição dele, que era por causa da Kuina e tudo mais, que ele fez uma promessa para ela. Porém, isso não ia adiantar de nada, porque não tem muito sentido, sabe? Tipo, é muito honroso pensar que ele prometeu isso pra ela e ele falou, mano, ele cumpriu, né? Ele vai cumprir essa promessa que ele fez pra ela. Porém, ela não vai estar lá pra ver, entendeu? E pra que vai adiantar essa habilidade de ser o melhor espadachim do mundo se não tem utilidade, entendeu? É só pra ele se gabar, só pra ele saber que ele é o melhor, sabe? Então, e aí o Luffy apareceu. E ele pôde usar essas habilidades para poder proteger o Luffy. Como imediato dele, ele pôde usar essas habilidades. Ou seja, vocês que estão assistindo agora, vocês têm habilidades, vocês têm um propósito, vocês têm talentos, vocês têm dons, vocês são pessoas que importam, pessoas importantes para Deus. Se você pensa que não, eu vou gravar um vídeo separadamente para você entender o seu valor para Deus. Eu já falei um pouquinho sobre o seu valor para Deus aqui, né? Mas depois eu vou explicar um pouco melhor e mais profundo para você que você tem valor. Você tem muitas coisas, você tem planos de Deus na sua vida. Talvez você não faça ideia e não saiba. Talvez você nunca tenha ouvido Deus, mas você vai ouvir. É só você buscá-lo de todo o coração e você vai encontrá-lo. Lembre-se, você não precisa estar com vontade de buscar a Deus. Mas se você for buscá-lo, mesmo sem vontade, com todo o coração, tenha certeza de que Ele vai ouvir você, Ele vai falar com você. Então esteja atento para ouvir. Cale o seu orgulho, seu ego. Às vezes é um pouco difícil, às vezes dói. Mas vale a pena ficar caladinho, ouvindo Ele falar. É a coisa mais maravilhosa. Isso aconteceu, gente... Nada disso estava no esboço, mas aconteceu que uma menina chamada Maria, uma menina entre aspas, né? Uma mulher, uma jovem mulher, vamos dizer assim. Ela tinha uma irmã chamada Marta. E essas duas irmãs elas receberam Jesus na casa delas, né? Suponhamos que era um domingo, meio-dia, o povo saiu todo mundo saiu da igreja e foram lá na casa das irmãs, né, almoçar. E Jesus estava lá, certo? E aí, essas duas irmãs, a Maria, ela ficou sentada aos pés de Jesus ouvindo as palavras dele, mas a Marta, ela ficou trabalhando e fazendo um monte de coisa. Aí, beleza, aí teve um tempo lá, e aí a Marta começou a ficar irritada, né, com Maria. Aí teve uma hora que a Marta, ela foi reclamar, e ela falou com o próprio Jesus, ela falou, mestre, o senhor não se importa que a minha irmã não tá fazendo nada aqui, só eu aqui que tô fazendo as coisas, só eu que trabalho nessa casa, alguém tem que trabalhar, né, alguém tem que lavar a louça aqui nesse lugar, nessa bagaça, né. Aí Jesus, ele olhou pra ela e ele falou assim, Marta, você tá muito preocupada com isso. Você tá preocupada demais com essas coisas. Você tá preocupada, você está estressada demais. Calma. Sabe, a sua irmã, ela tá aqui aos meus pés, ela tá me ouvindo. E tenha em mente isso, de que essa parte não vai ser tirada dela. Ela não vai perder. Ela não está perdendo nada aqui comigo, Marta. Mas você está preocupada com tantas coisas, você não está me ouvindo. Entende? Então, se tiver alguma coisa te impedindo de ouvi-lo, tire. Seja lá o que for, tire. Lance fora. E peça ajuda dele mesmo para tirar. Ele vai te ajudar, você vai ouvi-lo, ele vai falar. E a sua vida vai ser transformada. Tenha certeza disso. Enfim, você tem propósitos. Deus tem planos na sua vida. Ele deseja muito operar essas maravilhas na sua vida. Entendeu?
Mas a partir do momento que os seus sonhos e ambições são usadas em prol do seu capitão, a coisa muda completamente, gente. É exatamente o que eu tô falando. Ele tem sido útil, entendeu? Porque ele tá usando as habilidades dele, a ambição dele, a promessa que ele fez em prol do Luffy, né? Ele tá conseguindo a cada vez mais aperfeiçoar essa técnica, esse negócio, né? Eu vou ser o melhor espadachim do mundo. E, cara, ele tá fazendo um bem muito grande, entende? Tipo, ele basicamente é o único espadachim da tripulação dos Chapéus de Palha, né? E, cara, ele tem ajudado demais. O Zoro é o Zoro, entendeu? O Luffy não poderia ser ele se ele não tivesse o Zoro. Ele é basicamente o casca de bala dele, entendeu, gente? Ele é o casca de bala do Luffy. E o Luffy é o casca de bala dele. Então, gente, use os seus dons, os seus propósitos em prol de Jesus. Você vai ver como as coisas vão mudar e vai ser diferente. Não vai ser só uma ambição egoísta para alimentar o seu ego. Eu já disse, egoísta, certo? Então, não seja assim, não fique querendo guardar tudo para você mesmo. Não, dê isso para Jesus, entregue isso para Jesus. E você vai ver que ele vai transformar isso em algo muito maior, em um propósito que é diferente. É diferente de apenas uma ambição. Tenha certeza disso. Galera, esse foi o vídeo. Pode ter sido muito maior do que eu pensei que seria. Eu pensei que ia ser menos, mas Deus acrescentou outras coisas no meio, né? Não tava nada disso no script, guys. Então, tudo bem, galera. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar mais 2 versículos aqui na descrição que eu não falei, mas vamos encerrar o vídeo por aqui porque já deu, gente. Já deu. O vídeo tá muito grande, a edição vai ficar louca. Meu Deus. É isso, gente. Tchau. É nóis. Falou, quase que eu derrubei o celular, mas tudo bem. Gente, já deve ter dado uns 20 e pouco minutos aqui já.